Olá, está no ar mais um programa direto da redação. A você que nos acompanha pelo canal 3 da NET aqui em São Caetano, pelo facebook.com/seu canal regional, que é da TV Grande ABC, e pelo site do Jornal ABC Repórter, www.jornalabcreporter.com.br. Sejam todos muito bem-vindos nessa tarde agradabilíssima de terça-feira. E nossos convidados de hoje são Flávia Zaparotti Bueno e Sidney Calais, do Colégio Brasil-Canadá Educação Bilíngue. Obrigado pela visita. Obrigado, Celso. Tudo de bom aí. Vamos fazer um programa bem bacana, se Deus quiser. Obrigado pelo convite, Celso. Então, vamos falar de educação. Antes de entrarmos no mérito da educação, de cara, como para não passar batido e falar assim, mas hoje ele não falou, vou falar. A educação no Brasil é precária, infelizmente. A educação pública no Brasil falta muito. São Caetano já disse aqui várias vezes e repito, é um ponto fora da curva. É muito diferente, é próximo em algumas comparações próximas que nós fizermos. Mas, se olharmos para dentro do nosso quintal, São Caetano ainda perdeu muito nos últimos anos. Então precisa avançar ainda muito mais para termos uma educação de boa qualidade, para que os alunos saiam do quarto ano aprendendo a fazer uma conta simples de matemática, uma adição de 2 mais 2 e interpretar uma frase que, infelizmente, no Brasil falta. Na Brasil-Canadá não, né? Lá é diferente. A gente está formando cidadãos, né, como um todo. A gente espera que essa transformação seja da infância, para quando chegar na juventude, na adolescência, nós formarmos cidadãos de fato que, além de conhecer a nossa língua, também conheça outra língua, que isso abre mercados aí, abre fronteiras para o resto da vida. Qual que é a importância, Igor, Flávia, da criança logo no início, logo de pequenininha, aprender e como? Se é mais fácil ela assimilar um segundo idioma logo de pequenininho ou ela vai ter os mesmos percalços que um adulto que fala assim, ele não sabe nem falar um hello, e aí de repente ele entra numa sala de inglês e fala assim, cara, e agora? Hello! Quer falar, Flávia? Bem, de pequeno é muito mais fácil, né, até porque você acaba ensinando numa brincadeira, né, para a criança. Então ela está lá no ambiente junto com os amiguinhos e vem a professora estimulando essa fala do inglês e que na realidade ele vai entrando, né, ele vai captando todas essas informações e criança, principalmente a partir dos 2 anos, é muito fácil, né? O que você fala, ele grava e passa para frente. É um gravadorzinho. Né? É um gravador. É a esponja, então, né? Quando você inicia esse processo do bilinguismo nos pequenos, é muito mais fácil do que você entrar numa escola de idiomas com 10, 15 anos, que você já tem uma bagagem de matérias, de informações na cabeça e ainda você tem que fazer mais uma língua, né? Então, de pequeno, eles acabam curtindo, né? Essa parte, é um aprendizado que brincando. Divertido, isso mesmo. De forma lúdica? Existem atividades lúdicas que eles conseguem ativar? Os brinquedinhos, o carrinho é o car... Os exemplos, você passeia pela escola, a professora mostra em inglês, passa as pessoas, conversam em inglês, cumprimenta-se em inglês, então eles vão assimilando todas essas informações, né? Todo o cotidiano ali que o dia a dia com a professora. Eles vivem o inglês. Exatamente. 90% da nossa carga no infantil é inglês. Então a criança tem uma atividade constante com a segunda língua e para ele é natural. É como se nós estivéssemos conversando aqui em inglês agora, eles estão conversando lá de boa, sem nenhum problema nenhum. Então, é uma coisa muito bacana, porque a criança entra com 2 anos de idade e à medida que ela vai passando os meses, não são anos, meses do primeiro ano já que ela está na escola, você já começa a sentir a diferença nela de raciocinar em inglês. Porque o grande problema do adulto, nós vamos aprender um segundo idioma hoje, você tem que ficar traduzindo. É verdade. Né? Você fica traduzindo. Como é que é isso mesmo? Você acha o teu Google lá, né, faz a tradução e depois você fala a palavra. Para a criança não, é natural. Né? Até eu estava conversando com a Flávia agora no carro, a minha netinha está numa escola bilíngue, desde os 2 aninhos, começou esse ano. Outro dia a minha nora foi acordá-la e ela já falou, no, mamãe, no. É automático. Então, é automático. Ela pega a cor, ela já fala as cores em inglês, porque para a criança é muito natural. Sim.
ao invés de falar o vermelho, ela fala o red numa naturalidade impressionante. Como né? se vivesse aquele Sim. cotidiano americano, ou E da a língua gente inglesa. estimula muito isso, tá? Porque assim, o que o bilíngue faz, isso é científico, o que o bilíngue faz numa criança, ela aumenta o cognitivo dessa criança. Então a criança, ela se transforma numa criança com muito mais atividade cerebral. Perfeito. Isso é científico. Perfeito. Tá? Por isso que a Brasil-Canadá segue esse caminho de uma escola bilíngue. E agora, sim, por bilíngue se entende o que é escola bilíngue. Isso é uma coisa que o nosso telespectador tem que entender o que é escola bilíngue. Porque muitas escolas entram com um curso de inglês normal, uma matéria de inglês, no contraturno, normalmente, e para ela aquilo é uma escola bilíngue. Então, não é isso escola bilíngue. Ele tem um programa bilíngue, que não é uma escola que tem essa... Sim, ele tem um programa de inglês. De inglês, que não é bilíngue. Que não é bilíngue. Perfeito. O que nós fazemos na Brasil-Canadá, e como surgiu o Brasil-Canadá? O Brasil-Canadá tem 19 anos no Brasil. O nosso sócio, o Beto e a Bruna, que trouxeram essa metodologia do Canadá para o Brasil, há 19 anos atrás, montaram essa escola, que é a nossa piloto, que funcionava até o 2017 como uma escola única. Certo. E eu, há 25 anos no mercado de franquia, trouxe esse modelo para ser franqueável. Então eu peguei o que ele já tinha de melhor, que é o ensino puro, bilíngue, com todo material didático próprio para as crianças, todo é feito por nós. Desenvolvido dentro da Brasil-Canadá. Sim, tudo. Pelos nossos coordenadores pedagógicos, por todos os nossos pedagogos que trabalham a criança, né, num todo. Então todos os materiais são próprios, cada uma dos materiais tem um significado para a criança, de acordo com a idade, de acordo com a faixa etária. E tudo isso foi feito com muito cuidado, tomando cuidado até nos tópicos que são colocados em cada desenvolvimento de matéria. E para a criança realmente se sentir lá que ela está brincando, aprendendo, e não aprendendo. Porque 2 anos não é para a criança estar lá aprendendo, ela é para estar brincando e ao mesmo tempo assimilando conceitos, cultura. Olha que bacana, uma cultura do Brasil misturado com uma cultura americana, uma cultura canadense, e isso vai trazendo um novo mundo para essa criança. Então todas as atividades são baseadas nesse princípio. Então nós pegamos a Brasil-Canadá, que já funcionava maravilhosamente bem, e transformamos em franquia. A Flávia é a nossa franqueada aqui de São Caetano, e vamos ter, se Deus quiser, nos próximos 10 anos, 500 escolas pelo Brasil. 10 anos, 500 escolas. Sim. O nosso intuito é levar o ensino bilíngue, né, para todas as faixas etárias e salários de possibilidades no Brasil. Então, hoje o ensino bilíngue está restrito a quem tem muito dinheiro para aplicar para o filho. É verdade. Foi assim na minha época. E eu lamento profundamente meus filhos não terem ido para uma escola bilíngue, porque naquela época... Eu tenho hoje filhos já adultos, né, 30 e poucos anos, era muito mais difícil você encontrar uma escola bilíngue. Só escolas internacionais, que tinham outra programação, que não acompanhavam o programa BNCC. Hoje não, hoje a nossa escola bilíngue, Brasil-Canadá, é acessível. Você investe para o seu filho para ter um futuro efetivamente muito bom para o mundo. Nós formamos cidadãos para o Brasil, porque o Brasil está precisando de cidadãos brasileiros que conheçam de fato o que é o Brasil, que tenham cultura, que possam se manifestar positivamente bem, que possam participar ativamente de uma sociedade. E estamos também levando essa criança para outros países, porque ela vai ter realmente uma segunda língua que é falada no mundo inteiro. E que não seja apenas uma máquina, que não seja apenas um robozinho que Isso. pague seus impostos e tributos e depois não saiba reivindicar o que é seu por direito. Que na verdade é isso, é muito fácil, né? Você criar pessoas que não participam. O nosso intuito é fazer pessoas, cidadãos, participando da sociedade como um todo. Nós queremos um Brasil melhor. Esse é o intuito da Brasil-Canadá. E a preocupação, mas é uma escola bilíngue, eles só falam inglês e português. Não, é uma escola com todas as exigências, que cumpre todas as exigências que o MEC impõe. O MEC é o Ministério da Educação, inclusive a BNCC, que o Sidney acabou de falar, a Base Nacional Curricular Comum, que tenta
inclusive está tentando implementar no Brasil uma base única para que todas as escolas sigam o mesmo padrão, para que a qualidade seja melhor do que é agora. Não que a Brasil-Canadá, adotando a BNCC ou as regras da BNCC, não tenha a qualidade, mas os critérios, a metodologia educacional é diferente. Haja vista que eles estão vindo do Canadá, a metodologia vinda do Canadá, onde saúde, segurança, educação estão muito, mas muito além do que o Brasil, infelizmente, oferece a nós brasileiros. Mas tenho certeza que um dia nós chegaremos lá. O pessoal da produção já chamou a atenção, a gente vai para um rápido break comercial, vou pedir licença e a gente já volta. A você que nos acompanha, aguarda aí, rapidinho, e já volta. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Sob nova direção e mantendo a comida caseira, sejam bem-vindos ao Restaurante da Praça. Ideal para as refeições rápidas, mantendo o tempero caseiro, com pratos variados e buffet de saladas. Segunda é dia de tutu de feijão, terça rabada com polenta, quarta tem feijoada, quinta variedades em massa, sexta peixe, em breve churrascos e lanches. E se preferir levar o Marmitex, elas montam para você na hora. Rua Rio Grande do Sul, 283, centro de São Caetano do Sul. Venha conferir. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia. Assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Estamos de volta com o Direto da Redação. Os nossos convidados de hoje são Flávia Zaparotti Bueno e Sidney Calais. Estamos falando sobre educação, sobre o Colégio Brasil-Canadá. Aqui em São Caetano, ela só vai atender os piquititicos. Exatamente. A unidade de São Caetano, ela inicia desde o berçário, 3 meses e meio, até a educação infantil, que vai de até 5 anos e 11 meses. Ou seja, até a parte que já começa a pré-alfabetização, até os 5 aninhos, ela já começa a ver as letras, os números, já começa a entender. Como é que é lidar com esse público pequenininho? Uma delícia, né? Eu tenho 3 filhos, 2 bem pequenos nessa faixa etária, então eu, como mãe, estou idealizando a escola que realmente eu gostaria para os meus filhos. Então, a escola está sendo construída em cima das vontades, né? O que uma mãe gostaria dentro da escola dentro para os seus filhos, né? O que gostaria que tivesse lá. Então, tudo está sendo pensado com muito amor, muito carinho, cada detalhe. Então, a gente conversa bastante. Tenho 2 irmãs que estão aí na empreitada, são pedagogas há mais de 25 anos, então estão à frente da área pedagógica, elas possuem bastante Nada melhor do que ter um profissional da área para atuar na área, né? Exatamente, sim. Elas possuem bastante experiência como educadoras e principalmente como mães. Eu acho que não basta você ser somente a profissional, você tem que ter aquele carisma, aquele amor e passar isso para as crianças, que é o principal. As crianças precisam muito do afeto. Sim, é verdade. Né? Não a escola, vamos para a escola, não somente isso. Tem muitas vezes, meu filho mesmo, de 4 anos. Mamãe, não quero. Vamos lá, filho, vamos lá, mais um dia. É um mal necessário. É um mal necessário, né? Mas assim, quando você trata com muito amor, muito carinho, quando as crianças chegam, você ter toda essa empatia com eles é muito importante.
dá para dizer que o trabalho vale a pena? Vale. Vale a pena. 100%. E por que São Caetano, Sidney? Pois é, nós fizemos um estudo de expansão e São Caetano hoje, dentro da cidade, cidade de São Paulo, é a cidade que hoje tem mais recursos, né? A gente estuda IDH, estuda hoje o município. Infraestrutura, mobilidade. 100%. E hoje Qualidade realmente nos apontou que São Caetano, assim como Santo André e São Bernardo, são cidades importantíssimas para nós expandirmos o nosso negócio. Por isso começamos por São Caetano, que oferece uma diferença muito grande de outras cidades do Brasil, e nós começamos realmente a expansão por lá. Então, a Flávia nos escolheu, foi um privilégio, porque 3 irmãs, as 3 vivendo esse momento pedagogo, nos preferiram, né? E nós vamos fazer um trabalho muito grande juntos aqui, e essa é uma escola que vai ganhar realmente um grande presente, porque são 3 pessoas que são pedagogas e mães que vão tratar essas crianças aqui de São Caetano com muito cuidado, com muito carinho, como se elas estivessem em casa. Não só de São Caetano, né? Mas de qualquer outra cidade que quiser vir. Aqui, Santo André, que está aqui do lado, né? Venham aqui conhecer a Brasil-Canadá e vão se surpreender com a qualidade do ensino, né? A gente fala qualidade, não é só a matéria, estamos falando o cuidado com a criança. A Flávia tem algumas coisas muito bacanas que ela gostaria que ela falasse do que nós oferecemos a mais do que o nosso livro, que já é fantástico, a segunda língua, que é fantástica, o nosso cuidado com a criança. Ela tem, por exemplo, várias coisas que ela gostaria que ela falasse, né? Que é muito importante. Eu estava até comentando com o Sidney o que eu gostaria, né? De que a escola tivesse. Então, juntamente com as minhas irmãs, nós vamos implantar uma equipe multidisciplinar na escola. O que seria isso? Fonoaudiólogo, pelo menos uma vez por mês, para fazer a avaliação nas crianças, que é super importante. Nas mais deficitárias, acho que não, todas. Em todas. Todas. Porque é no conjunto que você vê alguma diferença, e esse é o momento de corrigir, né? E dá a mesma possibilidade, o mesmo tratamento para todos. O princípio da isonomia, que infelizmente é pregado na Constituição Federal, mas pouco Sim, praticado, é inclusive na sociedade. Sim. Exatamente. Odontopediatra. Genial. Então, semestralmente, porque é o que realmente uma criança tem que passar pelo odontopediatra de 6 em 6 meses. Então, vem uma odontopediatra na escola fazer essa avaliação nas crianças. Só um segundinho, para quem não sabe o que é o odontopediatra, é o dentista das criancinhas. Isso. Exatamente. Uma médica pediatra. Eu acho super importante, porque nós acabamos de entrar no outono. Você começa a ver resfriado, tosse, rinite, sinusite, garganta. O ar tem muitas bactérias. Sim. Então, o quanto é importante você ter uma pessoa para acompanhar os seus filhos dentro da escola. Você já parou para pensar que muitas vezes o pai e a mãe não têm tempo de sair do trabalho e levar o filho no pediatra? Então, o quanto seria importante ter esse acompanhamento uma vez no mês com todas as crianças dentro da escola. Tá? É verdade. Psicólogas semanalmente, pedagogas diariamente e psicopedagogas diariamente. Então, isso forma uma equipe multidisciplinar da Brasil-Canadá. Então, nós vamos implementar isso na escola. Digo, como mãe, o que eu gostaria que os meus filhos tivessem. Então, para isso, nós vamos implementar. Entendam, papais e mamães, o fato da Brasil-Canadá, do Colégio Brasil-Canadá, assumir todas essas responsabilidades não exime você, papai e mamãe, de ter as suas em casa, de educar da forma como se espera que um filho seja educado. Porque hoje, infelizmente, bullying. Isso é uma coisa muito séria hoje, e no ambiente escolar, né, e no ambiente de trabalho também. Então, a Brasil-Canadá, ela tem os nossos educadores muito atentos a isso. A hora que você vê que um amiguinho está apelidando o outro, a gente fica muito atento a isso. Traz a criança, explica que não há por que fazer isso, porque isso pode ser um problema. Nós vimos recentemente aí, em Mogi, né, Suzano, que houve aquele... São crianças que cresceram dentro de uma escola, talvez com bullying, isso não justifica, é claro,
né? Mas não houve uma correção, nem dos pais, e muito menos da parte de educação, e acaba criando uma criança com problemas psicológicos para sempre na vida. Então, isso é uma coisa mais comum do que se imagina dentro de uma escola. Exatamente. Né? Então, a Brasil-Canadá, ela tem o cuidado de olhar e perceber o que está acontecendo com as crianças. Como nós temos grupos reduzidos de alunos em cada sala de aula, para você ter uma ideia, no K2, que são 2 aninhos, e K3, são no máximo 12 alunos por sala de aula. Legal. E isso faz com que a gente acompanhe muito de perto a atividade da criança o tempo todo. Uma atenção dedicada. Uma atenção dedicada, como se você tivesse crianças dentro da sua casa. Perfeito. Cuidando para não debochar do amiguinho, que tem aquela orelha um pouquinho maior, que tem o nariz um pouquinho diferente, que tem um comportamento diferente. Então, há realmente uma preocupação nossa muito grande com os professores de não deixarem essas crianças apelidarem um amiguinho, porque realmente isso pode criar um problema muito sério. O bullying, ele realmente é nefasto dentro da escola, ou no trabalho, ou na sociedade como um todo. Então nós preconizamos e colocamos os nossos professores muito atentos a esse problema. É o que eu costumo dizer e gosto muito, que o hábito faz o monstro. O hábito de praticar o bullying faz o monstro. Então, meio que deturpando o provérbio de o hábito faz o monge, aqui o hábito faz o monstro. E faz. Né? E faz porque nem todo mundo sabe encarar aquele momento, aquela brincadeira, aquela piadinha, e acaba levando para o lado pessoal, e muitas vezes aquela pessoa fica com dentro desse sentimento pro resto da vida. Sim. Né? E isso é muito nefasto para a construção de uma pessoa. E aí, de repente, extravasa, como aconteceu em Suzano, inclusive cometendo aí um ato sem precedentes. Sem precedentes, revoltante, muitas vidas ceifadas, né? Mas a gente sabe que ele era um jovem, mas 17 anos não é tão estúpido assim. Não, inclusive, é um ano e meio para elaborar um plano maquiavélico daquele. Não é qualquer criança que teria essa condição. Né? Não há justificativa para um ato desse, mas nós temos que prevenir. Né? O pai que está nos assistindo, ele tem o papel de olhar o que o seu filho está fazendo. Hoje a gente terceiriza tudo, né? É verdade. A gente terceiriza. A escola tem que ser a educadora, a escola tem que ensinar, que tem que trazer conhecimento, e não é assim. A vida não é assim. A criança tem que ser educada em casa, e na escola ela tem que adquirir conhecimentos e cidadania, né? Trabalhar em conjunto, trabalhar em equipe, trabalhar em sintonia, trabalhar atividades de autoconhecimento. Elas têm que se autoconhecer também, os seus limites, onde começa o limite do amiguinho. E a educação, ela tem que ser feita em casa. E muitos pais não querem ter esse trabalho. O pai quer lá chegar em casa, assistir televisão. É difícil. Né? O filho fica jogando videogame, não sabe nem o que o filho está fazendo, outros estão no celular. Abre a porta do quarto, vê o filho na frente do computador, tá quietinho. Bacana. Tá tudo bem. Final de semana, os filhos estão na rua ou estão lá no prédio, ninguém sabe o que está acontecendo. Então, realmente, isso é muito nefasto para uma criança. Então, o pai tem que estar junto com a criança. E nós, Brasil-Canadá, somos uma extensão da família. Por isso que a Flávia está colocando todos esses cuidados que são complementares, não substitutivos. Perfeito, né? Complementam. Isso. A Brasil-Canadá tem a matriz no bairro Perdizes, em São Paulo, uma unidade em Brasília e outra em Mogi das Cruzes. A de São Caetano inaugura agora em maio? Dia 14 de maio. Dia 14 de maio já tem tem data marcada. Tem data marcada. Isso aí. Então, convite feito a todos vocês. Só lembrando, além de tudo isso que foi comentado aqui, a unidade de São Caetano terá enfermeiros para o berçário, aulas extracurriculares de balé, futsal, taekwondo, música. Estou com a minha colinha, tá? Por isso que eu estou olhando aqui. Circuito psicomotor, ateliê de artes, pinturas, cerâmicas, artes manuais, marcenaria, montagem robótica, aula de circo e aula de ritmos para os pais. Ufa! Cansei. Você viu? Não é só uma escolinha que ensina a falar inglês. É uma escola que, como o próprio Sidney disse, forma cidadãos. Cidadãos que respeitam o limite do amiguinho, o cidadão que entende a necessidade do amiguinho e a sua própria necessidade, e que entende qual é o papel dele e que entenderá no futuro qual é realmente o papel dele na sociedade. Celso, e dentro da nossa estrutura, nós temos da Brasil-Canadá, da franqueadora, nós temos o Celso Antunes, que hoje é reconhecidamente um dos maiores educadores do Brasil, 50 anos de magistério, hoje ele é nosso sócio.
E temos o Rogério Flauzino, do J Quest, que é o nosso sócio também. Que legal. E ele abraçou essa causa porque nós pegamos aí o Rogério, porque já vem dessa área de educação. A mãe dele e o pai eram educadores, e ele, quando conheceu esse projeto, ele abraçou, e também é mineiro, junto com o meu sócio, e abraçou essa causa, e por isso nós vamos chegar no Brasil inteiro com uma velocidade muito grande, e mais do que velocidade, é com um planejamento muito bem realizado, muito bem feito, muito bem sedimentado. E responsabilidade. Total. Nós vamos mudar a educação no Brasil. Senhores governantes, estão assistindo? Convida o pessoal aqui, bate um papo, faz uma reunião, entende o que é educação, o que é ensinar, o que é fazer educação de qualidade. Quem sabe, cara, vocês não... Sei que nem todos vocês são tão inteligentes assim, mas os que são inteligentes, o que tem um pouquinho de massa cefálica, convida o pessoal da Brasil-Canadá, senta numa mesa de reunião, conversa, bate um papo, tenta pegar o que é melhor deles para tentar implantar nas unidades escolares, tanto estaduais quanto municipais. Eu tenho certeza que o Brasil vai ter um ganho gigantesco, não tenho dúvida disso. Como eu disse, nem todos vocês são tão inteligentes assim, mas aqueles que estão nos ouvindo, convida o pessoal, bate um papo, quem sabe vocês não conseguem aprender um pouquinho e oferecer para a sociedade o que ela realmente precisa. Flávia, Sidney, obrigado pela entrevista. Obrigado, Celso. Sucesso para vocês, cara. Muito obrigado. Essa Brasil-Canadá de São Caetano seja a primeira, uma sementinha plantada que germinará aí milhões de cabecinhas pensando. Eu tenho certeza que está em boas mãos. A gente, quando escolhe um franqueado e o franqueado nos escolhe como franqueador, há uma parceria muito forte, e nós estamos junto com a Flávia, com as irmãs, num projeto que vai revolucionar o ensino de São Caetano e do Grande ABC. Maravilha, Flávia, obrigado. Obrigada pela oportunidade de divulgar a escola, com certeza. Então, mas você não falou onde ela fica. Calma, eu ainda não me despedi. Então vamos lá. A unidade de São Caetano do Colégio Brasil-Canadá vai ficar na Avenida Presidente Kennedy, 1715, no bairro Santa Paula, aqui em São Caetano. Mais informações, 4229-4041 e 99555-4400. 99555-4400 e scs.contato@colégiobrasilcanadá.com.br. E a produção já chamou minha orelha. Tchau, até o próximo programa.